E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E aqui é o nosso lugar no dia de hoje. Estar com você, viu? Família Conecta Cristo. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. E ele vai falar para nós sobre saúde física, o exercício físico, com um tema específico, viu, gente? Que é só dele. E aí, Rafa Figueiredo? Convidado sou eu, gente. Não sei se você esperava alguma outra pessoa, mas... Ai, peraí, Rafa, gente, olha que coisa mais linda. Por favor, tá, gente? Ganhei da minha nora. Arte de fé, pode encomendar. Diferenciado. Mas eu sou formado em Educação Física, licenciatura, bacharel, por mais que eu tô um pouquinho acima do peso, né, Bia? Tá vendo como que é um convidado mais do que especial? Mas nós vamos falar sobre a importância do exercício físico. Nós falamos sobre o exercício mental no primeiro episódio. Se você não conferiu, convidamos você a estar assistindo. Foi muito legal, muito interessante. E hoje nós vamos falar sobre como o exercício físico ele pode auxiliar a nossa saúde mental. Então, quando nós pensamos no exercício, a gente primeiro precisa entender a diferença de atividade física e exercício físico. Nossa, tem diferença. Vocês sabiam que tinha diferença ou não? Eu não sabia, Eu não sabia, gente. Então, vamos começar por aí. A atividade física, ela é uma atividade que não é pensada necessariamente em um gasto calórico. Então, vamos colocar como exemplo, eu estou varrendo a minha casa. É uma atividade física. Nossa. Como que essa atividade física de varrer a minha casa pode se tornar um exercício? Tem como, Rafa? O que você acha? Mas acho que tem que ter essa mudança de pensamento para alinhar todas essas coisas. Porque a minha cabeça, cara, pro exercício, ela me sabota muito. Porque eu sempre tenho muita desculpa. Quando eu começo... Porque eu não Dá vou... pra ver, eu né, não vou- gente? Olha, ela Ela tá terrível hoje, já tá terrível. Meu terrível. Deus do céu. Eu sempre tenho muita desculpa para começar a fazer qualquer tipo de exercício. Nossa, Rafael, você tá engordando. Falar, a ansiedade, né? Daí para descontar eu vou comendo. Aí comecei a fazer terapia, ansiedade controlada. Nossa, Rafael, continua engordando. Casei, né? Agora que a gente casa, não tem como, não tem para onde correr. Então a gente vai sempre tentando achar E vai esses... jogando culpado. Vamos jogando a culpa, né? Mas assim, a atividade física é aquilo que geralmente a gente faz no nosso cotidiano. Então, vamos supor, a minha mãe, ela tem o costume de trabalhar de bicicleta. E eu falo para ela, mãe, a senhora precisa fazer um exercício físico para ajudar tanto na sua saúde física quanto na saúde mental. Mas ela fala para mim, mas eu já ando de bicicleta. Isso que eu ia falar. A bicicleta, a partir do momento que ela se torna constante, ela se torna uma atividade. Porque o nosso corpo, ela acostumou com essa prática. O exercício físico, ele é pensado em nós sairmos de uma certa zona de conforto física. Então, vamos supor, ele precisa ser planejado e ele precisa ser pensado antes de ser executado. Algo que está muito em alta hoje para nós, o beach tênis. Certeza. Ele se torna um exercício físico? Com certeza, ele é um exercício. Por quê? Por mais que às vezes eu jogue ali no automático, eu tenho que executar algumas funções que precisam ser pensadas. Então, pegando o gancho do primeiro episódio, a atividade ela é como se fosse algo mais automático para mim. Eu não preciso estar ali pensando muito em fazê-la. Eu simplesmente executo. Mas vamos pegar qualquer outro esporte ou qualquer outra prática que nós podemos colocar como exercício. É algo que vai gerar um gasto calórico para mim, mas que eu tenho um objetivo através dele. Algo que é muito falado também é a musculação. Muitas pessoas percebem essa importância da academia no nosso dia a dia,
dos músculos, não somente na parte física, mas também para nós termos uma qualidade de vida melhor, não somente a parte estética. A musculação, ela é um exercício, diferente da atividade. Então, esse primeiro ponto, nós conseguimos entender. E aí eu gostaria de perguntar para você que está em casa, o que você tem feito de exercício físico? O que será que está acontecendo aí? Eu sei que a Bia treina, né, Bia? Como que foi para você esse começo de adentrar no exercício, de a rotina, difícil, fácil? O que você me diz? Dificílima. Não é fácil, gente. Tem que ter disciplina. Eu não gosto de academia. Verdade, não gosto. Mas é necessário. É necessário por causa da saúde, né? A idade vai chegando, né? Então a gente precisa exercitar, né? Até para a saúde mental também, o exercício físico ele é muito importante, né? É fácil. Se eu ficar no piloto automático, eu não vou para a academia. Se eu deixar os meus pensamentos, né? Eu tô cansada, né? Se eu deixar o meu pensamento tomar conta do meu consciente, eu não vou para a academia. Então, muitas vezes eu tenho que parar e falar, não, eu vou por causa disso, 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 disso. Então, não é fácil iniciar. E não é fácil permanecer, tá, Rafa? Não. Não é fácil. Agora vai entrar o frio, meu Deus. Você acha que a gente vai querer? Dá nem Deixa eu fazer uma vontade. pergunta. Como que nós sabemos o melhor exercício, a melhor atividade não, diferente, agora eu não posso mais falar isso, gente. Mas como que eu sei o melhor esporte para mim, que já tenho uma certa idade? Eu preciso, Bia, pensar em 2 parâmetros quando a gente pensa em exercício e qualidade de vida. Eu preciso pensar no exercício resistido. O que é isso? Um exercício de musculação. Ele vai me gerar um ganho de forças e vai me gerar músculos. E eu preciso também pensar no exercício cardiorrespiratório, que são os exercícios que aumentam os batimentos do meu coração enquanto eu estou fazendo eles. O que Por isso que os acelera. dois, isso, o que os dois em contextos e juntos vão fazer para mim? O exercício cardiorrespiratório, ele vai te gerar uma maior extensão de vida. Vamos supor, tem estudos que comprovam que pessoas que começaram... É muito interessante esse estudo. Se acaso alguém quiser, eu posso até mandar depois, entre em contato com a gente do Conecta, que eu posso mandar para vocês. Um estudo acompanhou algumas pessoas que elas tinham a mesma faixa etária de idade e elas praticavam um cardio e outras não praticavam. As que praticaram o cardio tiveram uma longevidade maior, tanto que teve alguns que no meio do estudo chegaram a falecer. Então, pensando em ter uma maior longevidade, cardiorrespiratório. Pensando em ter longevidade e qualidade de vida, cardiorrespiratório, mais exercício resistido de força. Então, para eu ter uma longevidade maior com uma qualidade de vida, eu preciso que o meu coração funcione e eu preciso ter músculo. A pílula do rejuvenescimento é o exercício. Gente, não tem como fugir, então. Não tem como fugir de jeito nenhum. Por quê? Parece uma mágica, assim, né? Eu atendo, trabalho em 2 academias, uma delas é a academia da Camila e outra é a Body Fit. Na Camila, algo que muito me chama a atenção e eu gosto, é prazeroso para mim, o trabalho com idosos. Nos trabalhos com idosos, a gente trabalha muito os exercícios funcionais. O que são os exercícios funcionais? Muitas vezes a gente pensa que o exercício funcional é correr numa areia, é um exercício que vai subir o nosso cardio, mas não. Exercício funcional é o exercício que vai servir para o funcionamento do meu corpo. Então, nesse ponto, o que a gente trabalha muito com o idoso? Pegar um peso do chão e levar acima da cabeça. Qual o sentido disso? Eu cheguei do mercado, coloquei a sacolinha no chão, preciso pegar o pacote do arroz e colocar no armário. Então, isso é um exercício funcional, que vai trazer músculos, mas também vai fazer com que o meu corpo ele se mantenha em um certo funcionamento. Então, tudo isso é importante. Como que eu vou descobrir? Eu preciso também, por mais que às vezes eu não goste, entender que se a gente for fazer tudo que a gente gosta, a gente não vai fazer nada, né? Exato. Mas, nesse contratempo... A gente não vai ver com saúde. Isso. Então, por exemplo, vamos supor,
Não gosto de ir para academia, mas eu sei que é necessário. Mas o meu exercício de cardio, eu posso achar algo que me agrada. Talvez andar de bicicleta, talvez jogar um beach tênis, não sei. O Rafa, antes do Rafa fazer uma pergunta, eu não tenho mobilidade. Nossa, então eu falo, uma dificuldade que eu tenho na academia é porque eu não tenho tanta mobilidade. Aham. E aí eu sinto dor. Trabalho de mobilidade, extremamente importante. Mobilidade, eu falo de articulação. Isso daqui, mobilidade de punho. Quem não tem uma mobilidade na articulação tem um certo travamento na hora de executar algum movimento. Tá com o dedo machucado aqui, ó, isso aí, ó. Então, o que eu preciso entender? O trabalho de mobilidade antes do treino resistido de força ele é extremamente importante. Alongamento, faço antes, faço depois. Rafa, geralmente a gente tem algumas perguntas desse tipo, né? Alongamento, eu, Rafael, prefiro depois. Por quê? O meu músculo, ele está aqui. Quando eu alongo, o que eu faço com o músculo? Eu relaxo. E eu vou colocar ele sobre uma certa tensão. Mobilidade antes, alongamento. Mobilidade e depois. alongamento é diferente. É diferente. Ô, gente, é muita coisa. É muito termo, é muita coisinha, né? Antes do Rafa fazer as perguntas, eu queria convidar vocês a pegar a palavra. Tá lá em 1 Coríntios 6, versículo 19. Olha lá o que... essa palavra é bem conhecida, mas a gente vai pegar ela sobre um outro parâmetro hoje. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante o que a palavra traz para nós. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar deste templo. Então, o que você tem feito para cuidar do seu corpo? É muito mais do que só uma parte estética. É muito mais do que a gente entender que, às vezes, é poder tirar a camiseta para ir para a praia, poder, muitas vezes, tirar uma foto bonita no espelho. Lógico, isso faz parte do processo. Tem pessoas que têm esse exercício como um trabalho, que são os fisiculturistas. Muitos amigos meus são fisiculturistas. E aí eles buscam mesmo, lógico, uma parte estética. Mas o que nós queremos trazer aqui é que o Senhor ele te entregou um templo. Como você tem cuidado desse templo? Será que nós estamos dando o mesmo valor que Deus deu para nós quando entregou o Espírito Santo, quando Ele pensou em nós, como nós nasceríamos, aonde nós nasceríamos, e nós às vezes esquecemos que isso que o Senhor nos dá não é nosso. Nós vamos prestar conta desse templo. Nós vamos prestar conta? Exatamente. E nesse contexto entra-se as várias formas de exercício que a gente tem, né? Isso me chamou muita atenção e eu queria que vocês pudessem abrir a Bíblia de novo. Vamos lá, Bíblia. Se você não pegou na sua casa, pega aí. Tá lá em Romanos 12, 1. Acharam aí? Acho que acharam. Deu tempo já, né, Rafa? Meu Deus, tá pertinho ali. Olha lá. Tá pertinho, tá pertinho. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecedes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Olha que interessante. A oferecer os vossos corpos. Quando nós falávamos em sacrifício, naquela época, eles precisavam de um cordeiro e eles tinham os parâmetros para os cordeiros. Não era qualquer cordeiro que poderia ser ofertado em sacrifício. Como assim não era qualquer cordeiro que precisava ser ofertado em sacrifício? Os cordeiros eles eram cuidados desde pequenininhos para serem sacrificados. Então tinha-se um certo cuidado com o corpo do cordeiro. E aí algo que me chamou muita atenção é isso.
eu preciso me sacrificar por Cristo, preciso ter disciplina, mas e o meu corpo? Será que eu estou sacrificando por Cristo? Mas, Rafael, do que você está falando? Eu amo meus pais, amo minha esposa, e o sacrifício que eu preciso fazer aqui, na maioria das vezes, é por mim e por eles. Se eu não cuido do meu corpo, eu posso ter uma doença e me levar a morrer logo por conta dessa doença. Nós precisamos entender que a obesidade hoje ela é uma das maiores doenças mundiais. Doença crônica, né? Mundiais. Então, o comer é muito gostoso, é uma delícia. Ontem eu comi quase uma porção de peixe. A Bia Gente, ficou um até personal, assustada. gente. Ficou até assustada. Fiquei. E aí a gente precisa pensar em outro ponto. A nossa carne, ela sabe que ela não vai para o céu. Ela sabe que ela não vai para o céu. A nossa carne fica na terra. Por isso que nós temos tanto desejo que às vezes a gente não controla. E um desses desejos, a gente comete um dos maiores pecados, que é a gula. A gente come a mais do que a gente necessita. E essa é a palavra. Na maioria das vezes, eu não necessito comer o tanto que eu como. E nesse ponto é onde muitas pessoas acabam pecando e não preparando o corpo para um sacrifício, né, Rafa? Com certeza. É muito visível que a palavra disciplina, ela consta 100% na meditação e pro exercício também. Para você manter essa constância de exercícios, tem que ser disciplinado. Tem que ter esse pensamento, esse foco, essa obediência. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Pode não parecer, mas eu sempre fui atleta. Gente. A Bia tá acabando comigo. Eu sempre fui atleta. Eu joguei basquete a minha vida inteira. Atleta, Atleta, tá? Por causa da altura, assim. Joguei basquete a minha vida inteira. Nunca gostei muito de musculação em si, né? Que eu não também queria. fui atleta. Jogava vôlei, né? Eu gostava muito de jogar basquete pela movimentação, porque eu conseguia correr mais leve e tudo mais. Só que com o tempo eu fui engordando, fui acabando perdendo a velocidade, acabei perdendo esse gosto de tá indo. Hoje eu encontrei o beach tennis, né? Ei, Glória! Opa! Da vassoura. Falou beach tennis, o homem ficou empolgado. Esses dias eu fiz uma aula experimental com o Rafa. E não. fiz a aula. Cara, é muito incrível que realmente, eu não gosto de musculação, do fato de ir na academia, porque os horários que eu vou sempre tem muita gente, eu acabo ficando estressado, então eu não me concentro. Mas eu vejo no esporte um meio para eu conseguir perder peso, para eu conseguir ficar com um corpo legal, com a saúde bacana, porque você falou do fato de tirar a camiseta. Nunca gostei de tirar a camiseta na infância, por causa da barriga, por causa do peitinho assim, os amigos zoavam, eu falei, nossa... já sutiã. Era só isso. Já ouvi isso várias vezes. Só isso. Então, daí eu queria perguntar, Rafa, é válido também, né? Se a pessoa, por exemplo, eu não quero ficar musculoso, mas eu quero ter um corpo legal, eu quero ter uma saúde boa. É válido procurar pelo menos assim um esporte, uma caminhada em busca disso? Com toda certeza. É super válido. Porque o que nós precisamos entender é que, independente do exercício, eu preciso fazer algo. Então, eu posso escolher. Não gosto de academia, mas eu me encontro no esporte. Beleza? Esse é um dos pontos que a gente precisa, primeiro, movimentar-se. Só que aí vem um outro ponto muito interessante. Em alguma hora, eu vou precisar da musculação. É inevitável. Inevitável. Há 2 anos eu operei o meu joelho, fazendo musculação, fazendo crossfit. A musculação é minha paixão, crossfit é meu amor. Só não posso voltar ainda porque eu ainda estou lesionado. Agora é o ombro. Por isso que ele tá mais fofinho. Cada dia é uma coisa. Então, quando o médico falou assim, tá liberado, deu 1 semana que acabei lesionando o ombro. E eu vejo muito que no beach tênis, vou pegar o beach, que é algo que está bem alto, é algo que, além do personal, eu dou aula de beach também. Quando começou o beach, a ascensão do beach aqui na nossa cidade, eu conversei com mais 2 amigos meus. E eu falei, não era jogando praga, mas isso está acontecendo hoje. As pessoas que jogam beach, que não fazem musculação, vão se lesionar. Gustavo.
Meu filho. A mãe de um amigo meu, eu tava no último torneio que teve, eu tava trabalhando na arena que eu frequento, né? Ela chegou em mim e falou assim, ó, fui lá no Dr. Alisson, que foi o médico que operou meu joelho. E ele falou pra ela o seguinte, na semana, ele tem no mínimo 6 pacientes com lesões que vêm do beach tênis. Meu pai. Porque só praticam o beach tênis. Prevenção muscular e lesão. Musculação. Uau. Não tem como para onde tem. eu fugir. Por mais que eu ame o esporte, por mais que eu pratique, eu vou falar isso, às vezes o pessoal acha que não é verdade, mas é. Quando eu comecei a praticar basquete, fui atleta de basquete também, quando eu comecei a praticar o basquete, nos meus primeiros 2 anos eu não tive lesão nenhuma. Nenhuma. Dos meus 15 anos até os meus 27, que é hoje, eu não passo 1 ano sem ter algum tipo de lesão. Por que eu fui entender isso depois? Porque não era um trabalho acompanhado da musculação. Mas a gente tem um contraponto. Os benefícios do exercício são gigantescos. O esporte, ele diminui meu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele me libera endorfina, me libera serotonina. Eu sinto prazer em praticar o esporte. Fora que, dependendo do que eu estou praticando, tinha dia mesmo que às vezes eu chegava em casa, tomava um banho, o que eu queria era deitar na minha cama e dormir. E cientificamente, o esporte, a musculação, principalmente, ela combate a depressão e a ansiedade. Sim. É um dos principais auxiliadores nesse processo, fora as medicações. Então, o exercício físico ele tem inúmeros benefícios para nós, né? Só a musculação, Rafa? Não. Seria uma mentira eu falar que só a musculação teria esses benefícios. Mas o que eu quero que nós possamos entender é que o exercício físico ele precisa acompanhar a musculação. E uma certa polêmica, né? CrossFit é o que mais lesiona. Eu pratiquei CrossFit. O CrossFit ele é um exercício de musculação e cardio junto. Mas ele é mais para um cardiovascular, porque a minha frequência ela sobe muito durante o cross. É intenso. Estudo de 2022 comprovou que o CrossFit lesiona menos que a musculação, mundialmente falando. Então, quando eu vejo pessoas subindo na barra, pulando de ponta cabeça, virando pirueta, não é todo mundo que faz aquilo, gente. Não é todo mundo. A gente tem todo um processo pedagógico para chegar nesses exercícios. E eu falo isso porque tem muitas pessoas que têm o desejo de praticar alguma coisa um pouco mais diferente e fica com medo. Mas não, a gente precisa entender que cada esporte, cada exercício, acompanhado de um profissional adequado, vai ter um processo para você se desenvolver dentro dele. Ô, Rafa, eu sei que o nosso tempo está curto já, mas quando eu falei do Gustavo, gente, ele faz musculação sim, tá? Mas ele lesionou, tá? Mas ele começou agora, há pouco tempo, fazer musculação assim, regularmente. 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 Depois, quando a gente chegar em casa, a gente se acerta. Mas você estava falando de... A cara do Gustavo Você tá estava ótima. falando de cuidar do templo, né? E eu falo assim, o cuidar do templo, não só físico, mas eu vejo assim, cada vez as pessoas estão indo principalmente as mulheres, né? Estão indo para as academias, mas sem roupa. Sim, quase. Eu vou falar a verdade. Então, eu vou isso falar de uma. o cuidar do templo também, né? Gente, desculpa, mas tem umas roupas que faz um corte atrás, né, do bumbum, é muito desculpa, mas é muito vulgar, né? A gente não precisa expor tanto o corpo para poder fazer atividade física, né? Eu vou falar de uma realidade de quem vive na maioria do tempo do trabalho na academia. É feio de ver e ruim de olhar. Essa é a frase. Não tem como. Tem gente que vai mais sem roupa do que com roupa. E aí Por que essa necessidade? A gente entra em outra série que a gente aqui. Quem sou eu, né? Se você não viu, pode ver também. Mas é uma necessidade de mostrar o corpo chamar atenção. Que não precisa. Não precisa, né? E eu vejo muito, assim, a modéstia como uma perspectiva tão mais bonita. Podia ter uma academia cristã, né? Podia. Eu queria ir. Se Deus quiser. Vai chegar. Mas, assim, é uma realidade terrível, terrível mesmo. Porque eu falo por mim,
eu, como um profissional da área, muitas vezes eu estou atendendo um aluno ou outro, e aí tem uma mulher quase nua lá, tá fazendo um agachamento. Sem querer, você vira para olhar. Não tem como, né? Não tem como. Porque Você chama fala, atenção. Minha Nossa Senhora. Tem hora que está no seu campo de visão. Né? Eu aprendi que o primeiro olhar não é pecado. Você olhou, foi sem querer, muitas das vezes, não é pecado. O pecado é quando você consiste em ficar olhando. Ali, sim. Aí, beleza. Mas é algo que Não às tem vezes quem deixa, não olha, gente. deixa até envergonhado. Claro que deixa. Até envergonhado. Os meus alunos que eu atendo, eu falo assim, os que eu atendo hoje não são alunos, são amigos meus mesmo. A gente já chegou até a comentar nesse ponto, né? Hoje é muito mais bonito você descobrir o que a pessoa tem por detrás da roupa, porque você já vê. Né? E são pessoas que buscam exercício assim, por uma parte estética, muitas vezes, mas não entendem o real sentido do exercício físico, né? Todos Sem os benefícios, julgamento aqui. sem Nós julgamento, estamos a gente que não está falando que realmente é como o templo do Espírito Santo. A gente precisa entender que como templo a gente não pode ficar mostrando o nosso tempo para qualquer um. Porque se a gente mostra para qualquer um, às vezes a pessoa certa não vai te olhar nunca. Né? E o exercício ele é muito benéfico nessa parte também de entender que a modéstia faz parte. Faz parte. Eu vejo também, trazendo para o beach tênis, tem pessoas que vão jogar o torneio de beach tênis com short aqui mostrando a polpa da bunda. É terrível, é terrível. Então, assim, a gente vive hoje algo que, por mais que o exercício traga muitos benefícios, a gente precisa também ponderar aonde eu estou indo para me exercitar. Né? Se o seu olho te leva a pecar, arranca. Então, assim, será que dentro desses exercícios, algum lugar que eu frequento está me levando a pecar? Mude de lugar. Não pare de se exercitar. O tema aqui é isso, é a importância da gente estar em movimento. Mas, se é um lugar que não está te trazendo bem, tem vários outros lugares para você frequentar. Né? Então, assim, alguns lugares aqui em Paranavaí, não vou ficar falando, fazendo propaganda, mas tem alguns lugares que a gente vê alguns lugares como família. Como família. Né? Eu vejo, assim, os lugares que eu frequento, a gente conhece o estilo de pessoa que frequenta tal lugar, o estilo de pessoa que frequenta outro lugar. Sem julgamento, mais uma vez. Então, opte por aquilo que te traz para perto de Deus, te faz bem e não te afasta, muitas vezes, da sua família. Verdade. Hoje, mais uma vez, muito conhecimento a gente teve aqui. Aprendemos que sabemos que o Espírito Santo ele é movimento, se movimenta em nós, então nós também precisamos nos movimentar para estar com essa harmonia bonita. Hoje você acaba de ter uma consultoria grátis com Rafael Figueiredo. Gente, parabéns se precisar de um personal, estamos aqui. Se precisar de aula de beach tennis, estamos aqui também. Vale a pena, gente. E assim, qualquer dúvida, por mais que a gente esteja aqui no programa, como a gente sempre fala, né? A gente está aqui além do que vocês assistem. Contem conosco. Estamos aqui para tirar dúvidas, para poder acompanhar, às vezes, vocês aqui por fora. Então, não pensem que nós somos o Conecta que vocês veem aqui, porque a gente também, eu falo porque eu conheço as pessoas que estão aqui comigo, a gente é muito mais do que os domingos que a gente apresenta para vocês. Então, contem conosco, não deixem de se exercitar, não fiquem parados. É isso. Então, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui, mais um episódio. Concilie aí na sua vida a meditação e o exercício e aguarde os próximos episódios que tem muita coisa para a gente aprender junto ainda. Amém? Amém. Valeu.